esteja nos livros, todos reconhecemos que há saberes consolidados pelos pesquisadores e que podem ser apropriados no ensino escolar, de modo a favorecer a formação cidadã na educação básica. É esse o nosso objetivo. Colaborar com os autores, editoras e professores no sentido de revisar criticamente e renovar as análises dos livros didáticos a partir dos recortes temporais, espaciais e temáticos consagrados pela tradição escolar. Os primeiros contatos entre os participantes desse evento foram estabelecidos em 2018. Essa enorme força-tarefa, formada por profissionais altamente competentes e especializados nas mais diferentes áreas do conhecimento histórico, foram reunidos com o intuito de responder duas perguntas. Em quais aspectos o conhecimento histórico escolar precisa avançar? E como os conhecimentos consolidados pela historiografia acadêmica podem contribuir nesse avanço? Por isso, um dos elementos distintivos de nossa dinâmica de trabalho foi a troca de textos entre os autores que analisavam a produção didática e a produção acadêmica. Dentro desse projeto coletivo, a proposta desse evento é trocar experiências, ideias e sugestões, adensarmos o debate e decidir pelos ajustes finais dos textos já enviados por todos. O resultado estará disponível ao público no formato de publicação. Seguimos agora para a apresentação, com muita honra, por sinal, sobretudo porque nós temos grandes mestres, grandes professores, grandes mulheres também nessa mesa. Eu, especialmente, estou muito lisonjeada, muito emocionada de poder compartilhar aqui de autoras que hoje, na minha pesquisa, eu, enquanto mestranda do Prof. História, da turma 2019, recorrendo sempre a essas grandes referências. Então, destaco agora a presença na nossa mesa redonda número 4, inicialmente da nossa querida professora Margarida Dias, da UFRN. Vocês podem me confirmar, por favor, só se o áudio está ok? Tá, né, Magno? Obrigada. Possui graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de História, com ênfase em Teoria da História e Metodologia do Ensino de História. Ela atua principalmente nos seguintes temas: ensino de História, livros didáticos de História, formação de professores, historiografia, memória e patrimônio cultural. Atualmente, é professora titular do Departamento de História da UFRN. Foi representante de História da Comissão Técnica do PNLD nas avaliações de 2007, 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014. É coordenadora da coleção Ensino de História da EDU-UFRN, que conta atualmente com 7 volumes. Professor Itamar Freitas, da Universidade Federal de Sergipe. Possui licenciatura em História pela Universidade Federal de Sergipe, especialização em Organização de Arquivos pela Universidade de São Paulo, mestrado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Educação pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado no programa de pós-graduação em História da Universidade de Brasília. É professor do Departamento de Educação e do mestrado profissional em História da Universidade Federal de Sergipe. Tem experiência nas áreas de ensino de História, Teoria e Metodologia da História e foi parecerista do Programa Nacional do Livro Didático, em 7 edições e da primeira versão da Base Nacional Curricular Comum. Atua como gestor na educação superior pública, com passagens pela direção do Centro de Educação Superior à Distância, presidência da Fundação de Apoio à Pesquisa de Sergipe e atualmente é pró-reitor de Gestão de Pessoas na Universidade Federal de Sergipe. Professora Flávia Caymmi. Possui graduação em História pela Universidade de Passo Fundo, especialização em Supervisão Escolar e em História Regional pela Universidade de Passo Fundo,
mestrado em Educação pela Universidade de Passo Fundo, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizou estágio pós-doutoral na Flaxol Argentina, com auxílio da CAPES, é professora titular da Universidade de Passo Fundo, atuando nos cursos de História e Pedagogia e no programa de pós-graduação em Educação, com experiência nas áreas de História e Educação, especialmente nos seguintes temas: ensino de História, aprendizagem, formação de professores e saberes escolares. Desenvolve os projetos de pesquisa intitulados Ensino de História, Aprendizagem e Formação Docente. Aprender e ensinar na contemporaneidade. Desafios na escola. E interações discursivas em sala de aula. A produção do conhecimento escolar no cotidiano de escolas do ensino fundamental. Tem experiência na avaliação institucional de livros didáticos de história pelo Programa Nacional do Livro Didático. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, membro do Grupo Oficinas de História do Rio de Janeiro, integrante do projeto Residentes Jovens da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Letícia Mistura, mestre em Educação pela Universidade de Passo Fundo, graduada em História, licenciatura plena pela Universidade de Passo Fundo, foi bolsista do PIBIC, atuando em projeto intitulado Historiografia, Ensino e Aprendizagem Histórica, vinculado à Faculdade de Educação, FAED. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e do Grupo Oficinas de História do Rio de Janeiro. Tiago Gil, possui graduação em licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduação em bacharelado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor adjunto 4 da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, Colônia, atuando principalmente nos seguintes temas: economia colonial, história digital, contrabando, fronteira, história espacial, geoprocessamento em história e banco de dados. E, por último, nosso queridíssimo professor Magno, professor adjunto do Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação em História e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em Universidade, da Universidade Federal Fluminense, mestre em Educação pelo Núcleo de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Sergipe. Especialista em Ciências da Religião e possui graduação em História, bacharelado, e em História e Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe. Tem experiência na área de História com a realização de pesquisas sobre as diferentes interfaces culturais, sociais e políticas do período histórico entre o Segundo Reinado e a Primeira República. Coordenou o subprojeto de História do Programa Residência Pedagógica da UFRN. As publicações em periódicos especializados no campo da História têm como foco este período, por meio da elucidação das seguintes temáticas: ensino de História, patrimônio cultural, religiosidades, intelectuais e história da educação. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e um ótimo evento a todos nós. As perguntas, né, posteriormente, as apresentações, as falas, a gente vai fazer um bloco de 3 perguntas a partir do que o grupo estará repassando e a abertura para as discussões. Obrigada a todos. Bom, nós não combinamos quem seria primeiro, então eu vou começar aqui, na realidade, passar a palavra para Itamar, mas eu queria, antes de tudo e qualquer coisa, dizer da nossa alegria de poder fazer esse evento, nessas condições tão adversas que nós estamos vivendo, reunir colegas, né, de tantos locais, é uma emoção muito grande. Então, muito obrigada a todos vocês e todas vocês que estão aqui. E eu queria que a gente desse aqui uma salva de palmas para os nossos monitores, tá certo?
que estão se esmerando no trabalho, estão fazendo o melhor que podem, tá? Então, um beijo para vocês. Hoje não passou, mas ontem passou um vídeo em todas as sessões que eu também queria ressaltar, que foi um vídeo feito pelos nossos alunos. É um vídeo muito caseiro, é um vídeo muito artesanal, mas muito cheio de carinho, muito cheio de emoção. Magno boicotou, não quis participar, disse que não tinha cortado o cabelo, não sei o quê, papapá, não participou, né? Mas foi um vídeo do nosso grupo de pesquisa, né? Como professores estão Magno, eu, Santiago e Juliana, e nós temos em torno de 35 alunos que nós 4 orientamos, né? Seja na iniciação científica, seja em projetos de monitoria, seja em mestrado, doutorado, mestrado profissional, mestrado acadêmico. Então, eu queria ressaltar que foi um vídeo feito assim, em casa, mas com muito carinho pelos alunos do grupo, tá certo? Nós só mandamos nossos vídeos, pagamos nosso mico, né, Santiago, Juliana, mas estivemos. E Magno protestando, viu, Magno? Não quis participar. Então, por meio daquele vídeo, por meio daquelas palavras que foram escritas pelos alunos, né, sintam-se todos abraçados, sintam-se todos beijados, tá certo? Itamar, meu amigo, é com você. Nós dividimos 7 minutos e meio para Itamar, 7 minutos e meio para mim, então, pode falar. Boa tarde para todo mundo. Já dei meu boa tarde pelo chat, então não vou gastar meus 7 minutos e meio com os beijos e abraços, mas é muito bom, viu? Muitas lembranças. Nós vamos... Tem no programa, tem um resumo, nós vamos apresentar uma avaliação breve sobre percepções dos alunos, dos egressos de Prof. História sobre o livro didático. E a minha parte é apresentar alguns números e situar um pouco o que foi essa pesquisa, certo? Então, o texto dessa nossa participação nasceu de uma hipótese de Margarida Oliveira, uma pergunta dela, que era o seguinte: para ela, o livro didático, por motivos vários, perdeu espaço como objeto de conhecimento das pesquisas realizadas por alunos Prof. História. E tudo que ela aponta, eu corro atrás, tudo que eu aponto, quase tudo, ela corre atrás, mais que eu, e eu mergulhei aí. Eu discordei no início, eu achei que ela estava sendo muito catastrófica, muito exagerada e tal. Então, a comprovação ou não dessa hipótese, vocês verão em 7 minutos e meio, aí com a fala dela, né? Quanto a mim, cabe a tarefa de apresentar o perfil dessa pesquisa, ponto de vista e as questões que motivam, né? Cabe um registro aqui que esses indicadores iniciais de avaliação são pessoais, né, são datados, né, tem um lugar de fala aqui, Margarida, né, são os elementos, a gente escolheu elementos efetivamente canônicos da pesquisa, né, que são, um princípio básico é questionar a natureza e apresentar hipóteses, ou questionar a realidade, se vocês quiserem apresentar hipóteses, e isso já vem sendo replicado por grandes tratadistas, a gente conhece muito bem, os mais famosos aqui na história são Droysen, Charles Langlois e Marc Bloch, que é o seguinte: o discurso e a prática da pesquisa, eles sempre começam com uma pergunta, né, que é a lição de Francis Bacon. Então, vamos lá. Toda pesquisa se inicia com, ou deveria ser iniciada com uma pergunta, né? E 4 são as dominantes razões para gerar uma pergunta do Prof. História. A primeira pergunta a primeira motivação é um incômodo com a situação em sala de aula. E esse incômodo que gera a pergunta, ele é expresso pelas palavras complexidade e ausência, né? Um egresso do Prof. História, por exemplo, percebe a dificuldade de os colegas ensinarem conceitos sofisticados de tempo. Isso é um incômodo. Outro,
conclui que os alunos apresentam dificuldades na compreensão desses conceitos de tempo, né? Uma outra situação que deflagra a pesquisa é um incômodo, uma discordância ou uma indignação com uma situação no exterior da sala de aula. As palavras que expressam esses estados de coisas são também complexidade e ausência. Um egresso percebe dificuldades de ele mesmo ou dos seus colegas abordarem questões sensíveis. Um exemplo, as questões relativas à identidade étnica de indígenas, quilombolas, o impacto das redes sociais nas novas mídias, na construção da identidade de gênero, por exemplo. O egresso também se revolta com as políticas públicas orientadas por princípios liberais ou neoliberais, como a reforma do ensino médio promovida por Michel Temer. Uma terceira situação motivadora para os alunos do Prof. História é uma divergência teórica. Na maioria dos casos, a divergência emerge da carreira do professor orientador. E aí ela é transposta para a pesquisa do mestrado, né? Bons exemplos são a tentativa de substituir o ensino memorístico genérico, quase nunca refletido, a categoria ensino memorístico, por perspectivas críticas e especializadas, como de Paulo Freire e de Adorno. São também tentativas de substituir a orientação que estrutura um livro didático ideal. Retirar as competências de saber, saber fazer, saber ser, que são difundidas por Jacques Delors, difundidas pela Unesco, e substituí-las ou instituir as habilidades, por exemplo, que são as mais famosas hoje, de rememorar, interpretar e orientar-se na vida prática de Orr Huser. Então, são esses os incômodos. Um quarto incômodo, não menos comum, é a divergência com um colega de profissão em termos de experiência docente. Então, você faz assim, eu discordo, e aí eu transformo isso em pesquisa. Então, um egresso, por exemplo, se incomoda com o modo de um outro profissional em pregar filmes em sala de aula. Simples. Então, ele vai criar, isso gera a criação de uma metodologia, ou da adaptação de uma metodologia, de um método, perdão. Outro denuncia a ênfase com que os colegas utilizam os grandes homens, né? E aí ele vem com uma proposta de trabalho com os silenciados, os excluídos e os subalternos. Bom, isso é o que motiva a pesquisa. E qual é o resultado dessa pesquisa, né? Então, o corpus que a gente examinou tem 194 dissertações, são dissertações produzidas em 2016 e 2019. É preciso dizer que o banco de dados, o banco de dissertações do Prof. História hoje tem 259 trabalhos, porque ele inclui também os trabalhos de 2020. A gente trabalhou com 16, 17, 18, 19, né? Colhidos até junho. Tá? Então, desses 194 trabalhos, 25% se refere a livro didático, de uma maneira ou outra, né? Desses 25%, 18% dos 194 tratam do livro manufaturado industrialmente. E 7% desses 194 trabalhos tratam livros produzidos por egresso. Porque quando a gente fala livro didático, aqui é o livro que circula, no PNLD principalmente, e o livro que os próprios alunos constroem, né? Só que raramente você tem um nome livro didático, eu nem lembro assim, eles falam muito em cartilha, material didático, manual, certo? Mas o nosso objetivo aqui, e a proposta de Margarida, a provocação dela, é o livro manufaturado. Então, eu vou apresentar alguns números sobre o que a gente encontrou, né? O que chama a atenção é a abordagem que é feita, né? As perguntas que são feitas ao livro didático, para a gente é preocupante, porque parece que a gente está voltando às questões dos anos 90, quando pouco se sabia acerca do ciclo vital dos livros didáticos, né? Quando a gente não tinha passado também pela reformulação do PNLD.
me parece que a gente está orientando ou deixando que os orientandos digam coisas que já são lugares comuns, certo? Então, veja, entre positivo e negativo e indiferente, né? A gente tem desse quadro aí, só desses 18% que trabalham com livro didático manufaturado, a gente tem 21% indiferente, simplesmente o livro didático, o livro é um instrumento didático, um suporte. 17% dizem que ele é um bom instrumento didático. 17% também dizem que ele é um instrumento didático limitado. Está aí o truísmo, porque hoje nós não poderíamos mais ter dissertação dizendo que o livro didático é limitado, né? Isso é um lugar comum. E 46% que dizem que o livro didático é um instrumento ruim, né? Então, como os números podem servir a vários senhores, né? Então, vocês podem jogar com essa conta aí, né? Por exemplo, se a gente excluir o indiferente em relação à valoração, a gente pode ter aí os que são amigos dos livros didáticos, são 21%, e os inimigos, os indispostos a usarem o livro didático, são 58%, né? O livro didático, aí eu vou falar um pouco só desses 4 para encerrar e passar para a Margarida. O livro didático é simplesmente um suporte, isso aí para um instrumento didático, para 21%, né? Isso para nós, isso conta como positivo até. O ser indiferente é positivo, né? Assim pensa quem vê no livro didático um suporte de textos iconográficos para uso contestatório da história local, um suporte de pesquisa sobre o pensamento dos jovens, sobre questões agrárias, um suporte para informação sobre a história das mulheres, de tendências historiográficas, o impacto da tendência historiográfica da formação inicial no livro didático, que são apropriados por docente, e até um suporte para a experiência de populações negras no pós-abolição. Mas isso é raríssimo, né? Vocês vão ver agora que a questão a grita pela ausência de representações positivas dos negros é muito forte. O livro didático, aí, a segunda rubrica, que é o positivo. O livro didático é um suporte positivo quando o autor admite que ele pode ser potencializado com usos criativos e críticos do meme. Isso é muito raro, isso é muito bom, né? Quer dizer assim, está aqui o livro e está aqui, como é que pode melhorar? Está aqui, né? Quando o livro didático é positivo, quando ele oferece sugestões para filmes em sala de aula, e também aparece, e quando ele é transformado em fonte da história, por exemplo, para escolas normais. A gente pode até fazer a crítica do que está fazendo um estudo sobre história escola normal no coisa. Isso aqui é uma outra crítica, mas o que a gente está focado aqui é no livro, né? E no livro ele é tido positivamente por esse autor. A terceira rubrica, o livro didático como suporte limitado. Ele é limitado por quê? Porque ele é superficial na abordagem dos conceitos de tempo e evidência. Aí você já percebe a marca do orientador, né? Tempo e evidência, Peter Lee, tal. Então, é aquela coisa de dizer, vamos aqui achar se o livro didático está de acordo ou não com a última teoria inglesa sobre conceitos metahistóricos. O livro didático, ele é limitado quanto à abordagem de conteúdo substantivo, isso é o majoritário, sobre a cabanagem, sobre a história da África e cultura afro-brasileira. E é limitado, isso que me chamou a atenção, porque não põe a história da África no seu devido lugar na história da humanidade, ou seja, é uma crítica com o sinal inverso. O camarada admite que existe uma história da humanidade, que a história da África está aqui majoritariamente para dizer que não tem essa história da humanidade, né? E aí você vai tentar recuperar, está reclamando que o livro não recupera o verdadeiro lugar da África. Por fim, para encerrar essa minha fala, eu queria listar os principais pecados encontrados no livro didático, sobretudo os livros distribuídos pelo PNLD, né? Livros didáticos são explorados
exploram indevidamente o estatuto científico da história. Né? Tem que ter mais teoria lá, tem que ter mais grego, tem que ter mais Heródoto. Livros didáticos veiculam imagens que transmitem estereótipos sobre indígenas. Livros didáticos são omissos sobre história local, sobre o protagonismo da família. Cada exemplo desse é uma dissertação. Sobre a experiência das mulheres, sobre o protagonismo de crianças e adolescentes na história, e sobre a valorização dos negros, da história da África e da cultura brasileira, mesmo após a implantação da Lei 10.645. Bom, eu encerro por aqui, e acho que já ultrapassei até meus 7 minutos e meio, né? Mas sobre essas razões, esses descaminhos da pesquisa e da orientação, nessas dissertações, eu deixo para a Margarida falar, mas já me adianto que pelo menos metade desses equívocos são da nossa responsabilidade como orientador, né? São problemas de orientação, né? E principalmente, eu já deixo aí, a dificuldade de orientador perceber a diferença entre suporte e conceito, ideia, né? O que eu quero é fazer uma metodologia. Agora, o que? O site, a cartilha, tudo isso é suporte, né? Então, uma grande dificuldade do orientador é pensar, você quer fazer o quê? O camarada diz que quer fazer uma cartilha. A cartilha é um suporte, né? Então, é isso. Muito obrigado, gente. Feliz em encontrar vocês todos aqui. Margarida. Eu começo pedindo desculpas ao professor Magno, porque ele, como comentador dessa mesa, ele deveria ter recebido nosso texto, mas, de fato, foi impossível para a gente cumprir esse prazo. Então, minha conclusão das palavras do professor Itamar se intitula Professores de História da Educação Básica Univos. Parodiei a conclamação final do Manifesto Comunista para apelar aos meus colegas da educação básica que não tenham medo, ousem e façam o novo. O novo pode vir do lugar onde vocês atuam. Pode vir das suas reflexões originais e baseadas nas suas experiências cotidianas, que a reflexão pode e deve sistematizar. O poeta Manuel de Barros, em um instigante documentário, afirma que atribui a Rabelais uma das suas frases por ser na boca de Rabelais um argumento de autoridade. Então, como ele diz, fica como uma coisa importante. O que o professor Itamar Freitas acaba de apresentar por meio de dados é que os profissionais da educação básica que estão cursando o Prof. História e finalizam esta pós-graduação comprovam nas suas dissertações um dos pontos que exige o regimento geral deste curso, que é demonstrar a apropriação dos conhecimentos construídos na área. Mas onde está sistematizada a experiência do professor? Para nos restringir aos temas que pesquisamos, o que o professor que escreve sua dissertação faz com o livro didático na sala de aula? Como seus alunos usam o livro didático? Como ele seleciona durante o período de escolha? A partir de quais critérios ele utiliza para fazer essa escolha? O que ele considera mais positivo no livro? O que é que ele não gosta? O que é que ele acha que deveria ser o livro didático? Para além do que dizem os autores do campo do ensino de história e do livro didático, professores da educação básica, digam para que servem o livro no seu cotidiano escolar. Se o problema for de argumento, façam como Manuel de Barros, usem Chervel, usem Julliard com seus textos seminais sobre a história das disciplinas escolares e sobre a cultura escolar como objeto de pesquisa. Mas não sucumbam a repetir o campo do ensino de história. A tragédia que vivemos hoje com a pandemia será ainda pior se continuarmos olhando o mundo da mesma forma. Como profissionais de história,
Isso não nos é permitido. Pois então, conclamo a vocês que olhem o seu aluno, olhem os seus colegas, o chão da escola, como saberes que só vocês têm e que podem provocar, em diálogo com os professores da universidade, novos conhecimentos, de verdade. Olhar da escola não é só outra perspectiva, é o olhar que proporciona o diálogo com a teoria, como reclama o professor Itamar Freitas, o uso virtuoso do saber construído para refletir sobre a realidade que, sendo plural, diversa e repleta de variáveis, requer de nós um recorte, uma seleção, para que consigamos dar conta, no tempo diminuto das nossas pesquisas e vida. Não é a teoria que é complexa ou difícil, é a vida que é complexa e também difícil. E se a teoria está entravando ver a vida de fato no chão da escola, ela não nos serve. No mesmo documentário referido anteriormente, Manuel de Barros afirma que as coisas não querem ser olhadas por pessoas razoáveis. A escola também não precisa mais de olhares de pessoas razoáveis. Nem tampouco precisa de olhares de pessoas razoáveis, os explorados e excluídos em todos os tempos e em todas as sociedades, que são os que nos antecederam, e aos nossos alunos. Se o Prof. História, os alunos e professores, não enfrentar o fato de que não é repetindo o formato acadêmico que vamos inovar, mas nos apropriando dos saberes do campo do ensino de história e dos saberes especializados dos pesquisadores que estão em todos os núcleos do PROF e no diálogo com os colegas da educação básica, alterar as tradições que hoje nos prendem a projetos elitistas e excludentes que nós vimos ontem nas mesas, continuaremos fazendo mais do mesmo. E o mundo pós-pandemia não precisa mais do mesmo. Precisa da ousadia, precisa da coragem de construir o diferente. E nisso, como sempre, só temos os grilhões a perder. Era isso. Sabrina, acho que o pessoal está esperando você passar a fala. Pronto. Então, é porque como a sequência não ficou definida, né? Eu deixei a critério do professor que se manifestasse, mas, enfim, temos professora Flávia, Letícia ou Tiago. Não sei exatamente quem prefere, nesse momento, dar continuidade, mas fiquem à vontade. Sabrina, olá. Oi. Me ouvem? Eu proponho, boa tarde a todas, a todos. Eu proponho que Letícia e eu possamos agora apresentar. Quero dizer que eu tô... É porque o furdunço era feio aqui. Virgínia, desliga o microfone, por favor, interrompeu a fala da professora Flávia. Tá, eu acho que ela está da escola. Eu estava dizendo que eu não estou no meu ambiente de casa, eu estou fora, inclusive, da minha casa, da minha cidade, eu estou com muita dificuldade de conexão, então agora estou, inclusive, no celular, no 4G. Quero pedir desculpas se num dado momento eu cair, eu tiver que achar outro suporte. Margarida, Juliana, Santiago, eu quero agradecer imensamente esse convite da produção e também desse evento maravilhoso. Ontem eu acompanhei o quanto eu pude, agora eu não vejo ninguém. Eu participei o quanto eu pude ontem, apesar, né, diante dessas minhas dificuldades, mas estou encantada com as discussões, com os debates, com o aprofundamento dos temas.
Quero agradecer também a Sabrina, nossa mediadora, e ao Mário, nosso comentador. E só não vou agradecer ao Santos Dumont, porque por causa da pandemia não conseguimos viajar, voar até aí, né? E que vontade de estar aí com todos, fisicamente, não assim, com essa presença virtual. Bom, a Letícia e eu fazemos uma parceria há muito tempo. A Letícia é uma querida parceira de trabalho, e nesse tema em especial, nós juntamos assim os nossos saberes e os nossos não saberes também, e a Letícia tem se dedicado mais a estudar a história das mulheres do que eu. E eu tenho sempre me debruçado muito sobre o livro didático, nos mais diversos aspectos. Então, nós optamos dessa vez por a Letícia usar boa parte da nossa fala para a nossa exposição, e eu vou participar, se o tempo permitir, no finalzinho da exposição da Letícia, ou se não, depois no debate, assim, eu quero trazer as contribuições que eu puder fazer do lugar que eu ocupo e que eu olho para esse tema. Então, eu peço que a Letícia agora tome a palavra. Boa tarde, Flávia, obrigada por nos introduzir. Boa tarde a todos. Me junto a Flávia, então, aos nossos agradecimentos. Vocês me ouvem bem? Ok. Então, como a Flávia falou, nós combinamos, então, que eu faria a maior parte da exposição, até porque a Flávia está com um pouco de instabilidade na conexão. E eu vou já adiantar, vou já imediatamente iniciar a nossa exposição, e eu já digo que vai ser uma exposição bastante sistemática em relação aos nossos achados, porque esse estudo que nós produzimos assim a 4 mãos, ele é bem focalizado em um estudo documental exploratório, assim, desses conjuntos documentais que nós selecionamos. Então, esse nosso estudo é intitulado Entre Suadas e Silêncios, Desafios ao Tratamento da História das Mulheres em Livros Didáticos no âmbito do PNLD. Então, eu já vou iniciar dizendo que, compreendendo o livro didático de história como um documento fonte de evidência da articulação entre os critérios de uma política de Estado, que é o PNLD, e a produção da narrativa histórica julgada, ensinável, didatizada pelos livros didáticos, nós nos debruçamos sobre 3 conjuntos documentais a fim de conhecer, então, os alcances e as restrições da abordagem das relações de gênero e da história das mulheres nesses documentos e nos livros didáticos de história. Então, o primeiro dos nossos conjuntos documentais são os 3 últimos editais de lançamento do PNLD Ensino Médio dos anos 2012, 2015 e 2018. O segundo conjunto documental são os guias, né, o Guia Nacional do Livro Didático do Ensino Médio, igualmente das edições de 2012, 2015 e 2018. E o terceiro conjunto documental, então, foi um corpus composto por nós de 6 dissertações que focalizam na história das mulheres no livro didático de história, produzidas no âmbito de programas de pós-graduação brasileiros, um recorte de 2005 a 2018. Então, eu vou focalizar agora em alguns principais achados em cada um desses conjuntos documentais e finalizar, assim, tentando sumarizar algumas das nossas posições finais e das nossas observações finais. Então, em respeito aos editais, o que são os editais do PNLD? Eles são os editais que regem, né, o processo de seleção das coleções de livros didáticos e estabelecem os critérios de avaliação das coleções inscritas no programa. Então, o que a gente buscou nos editais foi localizar menções à história das mulheres e dos estudos de gênero nos editais, verificando se existia critérios claros a respeito desse tema e que papel eles cumpriam no processo de avaliação e de seleção das obras. Então, o que nós encontramos foi que os editais desses 3 anos do PNLD, eles mantêm um formato bastante consistente, tanto em relação à forma quanto ao conteúdo. Então, nós não encontramos
menções à história das mulheres ou temáticas de gênero no texto introdutório dos editais de 2012 e 2015. Já no edital de 2018, há, pela primeira vez nesse nosso conjunto documental, né, de 3 edições, uma menção à temática, que é feita num subitem desse texto, né, introdutório, que são os requisitos gerais de qualificação das obras. Então, 3 dos subitens desse item, eles expõem o requerimento de que as obras promovam positivamente a imagem da mulher, em diferentes profissões e espaços de poder, reforcem a visibilidade da mulher, o protagonismo social da mulher, abordem temática de gênero, combatam a homofobia, transfobia e promovam o debate acerca da superação da violência, especificamente da violência contra a mulher. Então, no restante do corpo textual dos editais, há apenas mais uma ocorrência explícita a gênero ou a temática da história das mulheres. Então, essa menção explícita é feita na seção dedicada aos critérios universais de exclusão das obras. Então, não existe alteração desse texto nas 3 edições do edital, permanece em 2012, 2015 e 2018 essa mesma formulação, que eu vou ler. Então, o trecho diz: serão excluídas do PNLD as coleções que veicularem estereótipos e preconceitos de condição social, regional, étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de idade ou de linguagem, assim como qualquer outra forma de discriminação ou de violação de direitos humanos. Então, não é preciso dizer, assim, nesse ponto, que a gente não encontra menção à temática de gênero ou à história das mulheres em nenhuma outra seção desses 3 editais, e também a gente não encontra essa menção especificamente nos critérios correspondentes à disciplina de História. Então, ele está ausente dessas sessões. Em relação aos guias do livro didático, então, os guias, como acredito que todos saibam mais ou menos o que são os documentos produzidos por meio dessas avaliações das coleções, né, em que são expostas as principais características dos livros didáticos aprovados, de acordo com os critérios do programa, e é o documento que acaba subsidiando a escolha dos professores, a cada edição do programa. Então, o que nós procuramos nos guias? Igualmente, localizar as informações acerca da história das mulheres, mas a gente fez uma busca textual, então, por alguns termos de escritores que foram informados, assim, pela busca nos editais. Então, a gente utilizou termos como mulher, gênero, feminino, transfobia, homofobia, LGBT. E o que nós encontramos, então? Embora a gente tenha visualizado, e isso tenha sido esperado, assim, nos guias, que a maior parte dos livros, o que permanece é um cenário de representação bastante esparsa, não inclusiva, relegada a boxes, menções especiais e bastante pontuais das mulheres e da história das mulheres, a nossa incursão também mostrou contornos de um pequeno avanço, assim, na tarefa de ampliar esse potencial de representatividade da mulher e da inclusão da narrativa histórica das relações de gênero no livro didático de história. Então, nós sinalizamos alguns desses avanços. Então, primeiramente, a gente visualizou alguns tímidos avanços editoriais no sentido de representar imageticamente a figura feminina e superar alguns termos que são marcadamente exclusivos masculinos, como o aumento das figuras nas capas dos livros e algum esmaecimento de expressões a partir especificamente do guia de 2015, como a origem do homem, a identidade do homem. Então, outro dessas sinalizações de pequenos avanços é o aparecimento, especificamente na edição do guia de 2018, dos termos homofobia, transfobia, LGBT, LGBTI, e que não existem nas edições de 2012 e 2015 da mesma forma. E a existência, então, de um pequeno conjunto de coleções que demonstra, ao contrário da maciça, assim, outra permanência, de um esforço vital de renovação historiográfica e de projeto pedagógico nos livros. Então, existe um pequeno número de coleções que realmente faz o esforço de destacar a presença orgânica das mulheres no processo histórico, o que acaba demandando e resultando nessas coleções
da reestruturação total do projeto pedagógico do livro, porque isso demanda, claro, um enfrentamento da narrativa histórico-historiográfica e a modificação dela no livro didático. E agora, falando um pouco do nosso terceiro conjunto documental, então as dissertações que a gente analisou, esse nosso pequeno corpus foi construído, então, por meio de buscas, né, nos bancos de dados de teses e dissertações, especificamente no da CAPES, com base nos termos de escritores, então, pertinentes à temática, e o critério foi que esses trabalhos tematizassem as relações de gênero e a história das mulheres, o livro didático de história, e situassem o foco de análise em livros didáticos aprovados pelo PNLD, né? Porque existem outras publicações que focalizam em materiais didáticos de secretarias de Estado, então nós focalizamos em análises de livros do PNLD. Então, nisso nós selecionamos 6 dissertações para análise. E a nossa opção foi por dissertações e teses, no caso, acabamos só com dissertações, como suporte, porque a gente acreditou que elas mostrariam sistematicamente e sinteticamente o avanço, né, longitudinal dessa temática na abordagem do livro didático de história. Então, foram ali 13 anos de produção. Quais foram, assim, alguns achados, que são também pontos de consenso entre os trabalhos do corpus? Então, são 4 pontos de consenso das autoras, porque são todas autoras dessas dissertações. Então, primeiramente, elas reconhecem que a narrativa dos livros didáticos de história não integra a história das mulheres em seu curso, relegando, como a gente já mencionou antes, né, por ocasião dos guias, majoritariamente às margens e, literalmente, aos boxes explicativos e às sessões pontuais, fora da narrativa principal do livro. O terceiro ponto apontado pelas autoras é o problema do uso abrangente de imagens de domínio público, com fins de diminuir o custo editorial de produção, que não necessariamente cumprem a necessidade de representatividade das mulheres coletivamente, né, como um grupo social, e acabam ficando repetitivas ao longo dos anos. O terceiro ponto delas é que, no livro didático, as imagens frequentemente ou não possuem ligação com os textos que acompanham, ou são utilizadas apenas como ilustração, ou, em derivação disso, não são operadas como fonte histórica e carecem de problematização. E um último ponto, que não necessariamente é só sobre a história das mulheres, mas também é sobre isso, e que os exercícios e atividades propostos nos livros, neles não existe oportunidade de desenvolvimento de pensamento histórico acerca das mulheres e das relações de gênero. O contrário é verdadeiro também. Quando existe esse esforço de colocar relações de gênero ou as mulheres em pauta, em questões e exercícios, não existe daí no livro um respaldo de conteúdo, já que elas não fazem parte da narrativa principal, para que os estudantes consigam resolver satisfatoriamente as questões propostas. Então, algumas das nossas considerações finais é que quando a gente articula o nosso olhar a cada um dos documentos sobre os quais a gente se debruçou e vê os nossos achados, a gente consegue observar alguns descompassos. Assim, conforme sinalizado pelos guias, né, a nossa análise dos guias, a gente viu que a história das mulheres não configura um eixo central na maior parte das coleções didáticas aprovadas. Ela não está no eixo central da narrativa histórica. Porém, a gente constatou a existência desse reduzido conjunto de obras que parece estar enfrentando o desafio de integrar a história das mulheres e reestruturar a narrativa histórico-historiográfica. Porém, a gente não encontra isso daí, a gente não encontra evidência disso nas análises feitas pelas dissertações. Então, isso não aparece nos trabalhos do corpus. E para isso, a gente elabora algumas hipóteses, né? Então, primeiramente, é possível que nenhum dos trabalhos acadêmicos, né, que a gente analisou, ele tenha, de fato, analisado documentalmente alguma das coleções desse conjunto que a gente reconheceu como desviante. Então, até porque esses livros didáticos, eles pertencem ao PNLD 2018. E o nosso recorte é de justamente 2018, então é muito provável que essas dissertações elas não tenham chegado a analisar os livros didáticos pertencentes dessa edição do PNLD. Em segundo lugar, que é um ponto interessante, é que quase todos os estudos, eles selecionam as coleções para serem analisadas de acordo com o mapa de distribuição do livro didático.
no Brasil. Então, são selecionadas para análise as coleções que têm maior circulação, que são mais compradas e escolhidas pelos professores. Que, claro, é um critério justificável, né, já que são os livros que estão mais presentes na sala de aula, são esses que precisam ser analisados, mas também é possível que as coleções mais compradas e distribuídas não façam parte desse conjunto diminuto de coleções que efetivamente integra as temáticas de gênero e de história da mulher. Então, a gente vê a complexidade dessa questão, né? Ainda que a importância da história das mulheres e dos temas de gênero alcance os documentos normativos, esteja mencionada nos guias, seja um critério e se faça presente em um determinado número de coleções, não existe garantia da presença dessa temática via livro didático de história nas salas de aula. E, claro, somado a esse cenário, a gente observa, né, a cada passo, a cada dia, o crescimento no Brasil e no mundo de deturpações e negacionismos há décadas de estudos acadêmicos e das experiências e dos movimentos sociais, na medida em que a gente acaba tendo que enfrentar termos como ideologia de gênero e a negação dos direitos civis e humanos e da existência da comunidade LGBTQIA+, e a gente vê com isso que o caminho vai lentamente sendo construído, mas como a gente vê a gente tem visto mesmo nesse evento, né? Ontem nós vimos muito isso. A gente precisa, um dos pontos principais é o enfrentamento maciço dessa narrativa canônica, né? Que é uma realidade ainda muito presente, mas que os pesquisadores do ensino de história vêm observando há décadas e que tem sido, ali a gente vê, né? Que continua sendo uma grande questão, especificamente aqui no livro didático. Então, eu encerro a minha exposição por aqui. Se a Flávia tiver mais algo a falar. Muito obrigada. Sabrina, ainda temos uns minutinhos ou passamos adiante? Pode falar, então, professora. Assim, temos tempo, sim. Então, assim, tentando ser breve, eu queria, assim, me associar a algumas, como já fez a Letícia, me associar a algumas das discussões feitas ontem. Em especial, assim, eu me identifiquei muito, não sei se o João Maurício está aí, porque a minha visibilidade está mínima aqui com o celular, mas eu me identifiquei muito, muito com as reflexões, com as questões trazidas ontem pelo João Maurício, e até eu ia escrever brincando com ele, assim, agora, né, falou tudo o que eu queria falar, agora nem vou mais participar, não brinco mais, vou para minha casa. Porque eu penso, assim, que o João Maurício colocou as questões né, que eu considero centrais. Assim. E talvez me associe também a essa questão do Itamar, agora há pouco, o Itamar sempre provocador, né, sempre desestabilizando. Com essa ideia do lugar comum, né? Eu penso assim, que quando a gente estuda por muito tempo o livro didático, é difícil encontrar assim, questões que não nos pareçam um lugar comum, né? Nós estamos aí, Itamar, Margarida, eu, tantos outros colegas que aqui estão, assim, eu diria que há uns 20 anos, né? Nessa brincadeira aí, 15, 16 anos aí nessa brincadeira de livro didático. Mas, então, o que eu quero dizer é que, assim, reivindicar ao livro didático, assim, exigir, requerer do livro didático a presença de discussões de indígenas, negros, mulheres, quilombolas, religiosidades, né, não cristãs, religiosidades afro-indígenas, enfim, todas essas temáticas que são absolutamente necessárias, assim, requerer isso do livro didático e não inserir isso num horizonte mais amplo é quase uma crueldade, porque o livro didático ele é um dispositivo, né, ou um recurso, ou um suporte cultural, objeto cultural que está lá à disposição na sala de aula. Agora, ele não é uma ilha, né, ele não é isolado de um contexto. Então, o Maurício trouxe muito bem isso, e é uma discussão que eu tenho procurado trazer sempre, é que tem muitos elementos, muitos fatores que incidem sobre esse livro didático. Então,
Por exemplo, a questão para mim que é central, que é a da tradição historiográfica, né? Nós temos uma tradição historiográfica, pelo menos essa tradição historiográfica que é incorporada nesse currículo editado, e não só no currículo editado, no currículo prescrito, oficial também, há décadas, é uma tradição que é de ênfase no político, como bem caracterizou e destacou a Juliana naquele quadro ontem, é masculino, é cristão, é heteronormativo, é eurocêntrico, é etnocêntrico, é cronológico linear, é unicausal, é dualista, né? Colonizador, colonizado, é de conteúdos canônicos. Então, a historiografia, a tradição historiográfica, ela tem essa marca, e isso vem para o livro didático. Eu penso que a discussão da BNCC, naquela primeira versão, a Cláudia Risse, querida, está aqui, e outros colegas que participaram, aponta muito bem isso, né? Quando você tenta fazer qualquer discussão de, né, quadripartismo, tripartismo e eurocentrismo e outros ismos, aí a questão é farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Quer dizer, eu preciso defender o meu pirão nessa brincadeira toda. Um outro aspecto que também já foi destacado ontem é a formação do professor, né? Tem vários estudos, eu tenho um estudo já antigo, de uns 8, 10 anos, o Erinaldo fez um estudo há pouco tempo, o Erinaldo Cavalcante, sobre as licenciaturas, apontando como são os nossos currículos das licenciaturas, né? E dos bacharelados nem se fala. Então, a formação do professor, ela também, assim, eu acho que tanto a tradição historiográfica quanto a formação do professor também incorporou perfumarias, entre aspas, né? Assim, perfumarias no modo de entender, mas não na importância das temáticas, mas incorporou como perfumaria essas temáticas todas. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é a ausência de currículo mínimo, de conteúdos mínimos, né? Ou de currículo mínimo, dependendo de como se entenda currículo, ao longo aí dos últimos 30 anos. Então, esse livro didático, ele foi assumindo formas que são da tradição acadêmica, que são disso que está posto aí, né? Dessa tradição que a gente não rompe tão facilmente. Então, as próprias políticas, elas, nesses últimos 30 anos, elas deixaram muito a cargo do currículo editado as decisões sobre o que ensinar, como ensinar, que temáticas incorporar e tudo mais. Uma outra questão que eu acho também, que eu reputo como muito, muito importante para a gente pensar o que está, o que não está o livro didático, o que o livro didático oferece ou não, é a ausência de uma proposta, né, consistente, organizada, sistematizada, minimamente consensuada entre nós, pesquisadores do ensino, da história, entre nós, professores da universidade, entre nós, professores da educação básica, né? Então, nós não temos uma proposta de ensino de história minimamente consensuada entre nós, e, mais uma vez, eu reporto a BNCC, que demonstrou a total, assim, a total falta de consenso, a total incompatibilidade entre nós todos, né? Em especial entre aqueles que estão na academia, na universidade, no ensino superior. E também eu queria destacar que a gente fica pensando, né, por que a gente não conseguiu, nesses últimos 15, 20 anos de PNLD, constituir uma política curricular de forma mais efetiva que enfrentasse todas essas questões que a gente hoje está lamentando que não se conseguiu, mas principalmente lamentando que se está perdendo, né? Porque são muitas as perdas aí nos últimos 2 anos, 3 anos especialmente, ou de 2016 para cá. Então, uma questão assim que eu fiquei pensando assim né, por que a gente não conseguiu a maior radicalidade na implementação das políticas curriculares no âmbito do PNLD? Eu penso assim que nós fomos bastante respeitosos àquela
aquela exigência, tinha aqueles artigos tanto da Constituição Federal quanto da LDB, né, da 96, 94, 96, agora 93, 94, barra 96. Eita, esse até da LDB não dá. Que dizem respeito, então, esses artigos ao pluralismo, né? A concepção de pluralismo, assim, a gente não tinha elementos para, assim, fixar uma política curricular, no sentido curricular mais amplo, agora não só de conteúdos, né? Em respeito a esse pluralismo, mas também né, diante dessa tradição historiográfica, desse modo de formar professores aí, né, que vem também da tradição, da ausência de políticas curriculares públicas e a ausência de uma proposta entre nós. Então, eu penso que esses 5 elementos, eles dão um mínimo de inteligibilidade, e aí a gente coloca, né, a história das mulheres, a questão das relações de gênero no livro didático, juntamente com todas essas outras temáticas que não ganham força na narrativa histórica, né? E então é isso, assim, acho que podemos passar adiante e ficamos aí à disposição para conversar depois, né, Letícia? Obrigada, professora Flávia, Letícia. E a gente dá sequência com o professor Tiago. Bom, boa tarde a todos, é uma alegria e uma honra participar desse evento. Agradecer muito a professora Margarida, que eu não conheço pessoalmente, mas sei da reputação, imensa reputação que ela tem, né, nesse país. E também a Juliana e aos demais organizadores por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, a minha função, a minha tarefa nesse grupo era pensar e fazer, digamos assim, uma espécie de uma síntese, né, dos debates mais recentes, dos debates mais consolidados, melhor que recentes, sobre a história moderna, né? Então, estou um pouco deslocado aqui por conta da falta de diálogo com o livro didático. Eu confesso a minha ignorância nesse assunto. Estou aprendendo muito aqui hoje, para mim está sendo uma experiência muito enriquecedora, mas se eu falar muita besteira nesse assunto, por favor, me chame a atenção, que eu vou baixar minha orelhinha e vou prestar atenção no que for dito. Mas, enfim, minha questão é discutir um pouco essa historiografia, né, o que se tem de mais consolidado, né, em termos de história moderna. E a primeira observação que eu queria fazer diz respeito a uma certa esquizofrenia que a história moderna sofre no ensino de graduação. Porque nós temos praticamente 3 disciplinas de história moderna nos currículos de graduação, praticamente, em quase todos os cursos. Nós temos história moderna, às vezes moderna 1, moderna 2, mas enfim, tem esse campo, essa área. Nós temos Brasil 1 e nós temos América 1. E são todos época moderna, digamos assim. Mas uma é a história europeia e outra é a americana. E o que é esquizofrênico nisso é que, digamos, enquanto um lado, uma disciplina história moderna celebra a Europa, o outro lado lamenta a Europa. Enquanto um lado celebra a imprensa, as reformas religiosas, o outro lado lamenta a exploração, a invasão de territórios, a dizimação de grupos indígenas e por aí vai. As duas posições acabam sendo eurocêntricas, porque as duas dão protagonismo especial para os europeus, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Há alguns anos eu venho sugerindo aqui no meu departamento que a gente faça uma disciplina, em vez de disciplinas de 4 créditos, fazer uma disciplina de 12 créditos que junte 3 professores e discuta a história, talvez a história atlântica da época moderna, de uma forma integrada, porque não são, digamos assim, é o mesmo contexto. A gente está falando de processos que têm conexões evidentes e cujas conexões dão sentido a boa parte desses processos. A gente não está falando de processos que podem ser separados, né? Se pensar em termos da religiosidade europeia como
digamos, a ressignificação das experiências americanas mudou o imaginário religioso europeu. Isso sem falar em questão de como a prata boliviana modificou a economia europeia e a crise do século XVII, que, segundo alguns, por exemplo, Maraval, isso inaugurou o Barroco. Eu vejo como todos esses processos culturais, políticos e econômicos estão completamente associados, e não só associados de uma forma estrutural, mas também de uma forma geográfica, né? Acho que é impossível pensar a história moderna sem pensar a África, né? Isso já há muitos anos que a gente sabe que a história do Brasil não tem como ser explicada sem pensar a África. Eu acho que a experiência europeia também deveria passar por uma revisão nesse sentido. Bom, isso é uma introdução geral à questão, né? Mais recentemente, alguns autores, eu mencionaria o Jean-Frédéric Chob, por exemplo, tem tentado fazer uma história europeia pensando não a partir da América, mas incluindo a América como uma região geográfica que tem que ser considerada para se entender o continente europeu, né? Então, digamos, fazer o inverso que a gente faz uma história americana, brasileira e latino-americana, pensando nos modelos europeus e o peso da comunidade europeia, do mundo europeu, digamos assim, na formação da América Latina, e o que ele está propondo é fazer uma coisa no sentido, pelo menos com uma tentativa de fazer um esforço no sentido inverso, que eu acho que é fundamental para se entender, fazer uma história europeia, fazer uma história moderna que não seja tão eurocêntrica. Mas no final eu quero sugerir algumas outras possibilidades de trabalho. Tem algumas tendências historiográficas mais recentes que tentam superar isso, né? E não só esse problema do eurocentrismo, como também o problema do nacionalismo de modo geral, que é a Atlantic History e a Global History, que também não resolvem o problema, porque, em boa medida, as duas são fruto de uma perspectiva norte-americana, estadunidense, para ser mais exato. Então, elas não rompem o etnocentrismo, elas podem romper o eurocentrismo, mas não rompem o etnocentrismo, que caracteriza as interpretações, porque agora vai deixar de ser o eixo explicativo, vai deixar de ser a Europa, vai se tornar os Estados Unidos. Então, ainda que elas tenham bons insights, em boa medida elas podem ser muito frutíferas para várias questões, elas continuam mantendo um etnocentrismo bastante notório, né? Mas, enfim, isso aqui é o pano de fundo que eu estou pensando nessas questões. Mas a minha proposta, para se pensar, fazer uma síntese, talvez, a partir da história moderna, é não pensar em tipos de história, por exemplo, a história cultural da época moderna, ou a história econômica da época moderna, ou por temáticas, as temáticas clássicas, como, por exemplo, imprensa, reforma, iluminismo, barroco, etc. Mas pensar em duas grandes categorias que têm que ser articuladas de um modo, digamos, comparativo e que possam colocar em diálogo e às vezes fracionar certos objetos muito grandes, que eu penso que são duas categorias de análise, que são continuidade e ruptura. Então, por exemplo, quando a gente pensa nesses termos, a gente fraciona, por exemplo, o político em duas partes. Em certo sentido, as monarquias da época moderna são monarquias europeias com uma forte carga feudal ainda, né? Mas também não são mais essas coisas, em vários aspectos. Se você repara, por exemplo, na relação que elas têm com centro-periferia, a relação entre centro e periferia na época moderna é completamente distinta da relação centro-periferia da época feudal, né? Existe um processo de tentativa de centralização que é barrado e barreirado gradativamente pelas elites locais. E elas têm um papel cada vez mais relevante, mesmo que elas estejam em perigo, porque elas se tornam cada vez mais relevantes na medida que o centro quer se tornar eficiente, digamos assim. Em termos de história econômica, por exemplo, a gente pode pensar na mesma coisa, né? Existem grandes continuidades. Nós vamos pensar, por exemplo, a boa parte das práticas que alguns autores chamam de paternalistas, que continuam existindo até o século XIX, são muito importantes em toda a época moderna. A forma como a economia é estruturada a partir de relações familiares é uma coisa que é muito recorrente na historiografia. Isso tem sido uma coisa cada vez mais estudada. Mas nós também temos um outro...
tem um outro processo que está acontecendo, que é, digamos assim, o surgimento disso que a gente chama hoje de capitalismo, que não era tão evidente para as pessoas que experimentaram ele desde o começo. E que também está em paralelo, digamos assim. Eu não entendo que seja fruto daquelas experiências comunitárias e familiares, mas coexiste durante algum tempo com aquelas formas econômicas. Enfim, a gente poderia ficar aqui citando diversos problemas que poderiam ser abordados. E o quanto isso pode ser, se tomado nessa perspectiva, pode ser interessante do ponto de vista didático, não como um exercício de prática conteudista da história europeia, mas como um exercício de pensar as coisas, essas categorias de mudança, transformação versus estagnação e conservadorismo, digamos assim. Então, eu acho que é muito mais interessante fazer isso do que pensar os temas que classicamente são colocados nas abordagens, tanto nos cursos de graduação, como, me corrijam agora, por favor, peço a vênia de vocês, nos livros didáticos. Não sei se ainda é assim, mas parece que ainda é bastante setorizado, fragmentado, e de tal maneira que eu não vejo sequer o sentido disso. Eu não entendo qual é o sentido de tomar essas coisas dessa forma. É para entender, conhecer conteúdo, é para ter conteúdo, é para ter domínio de que existiu uma reforma, existiu um iluminismo. É interessante, mas não sei se em termos se agrega outras competências. São questões que me vêm à cabeça. Por favor, vocês que têm muito mais expertise no assunto, me corrijam, me questionem. Então, são algumas questões que me parecem que são interessantes, e uma delas é discutir a ênfase na ruptura que certa historiografia deu e a ênfase na continuidade que outra historiografia deu. Se pegar, por exemplo, Tocqueville e os liberais do século... Tocqueville, por exemplo, era um autor que insistia na forma como a França já tinha passado por tudo aquilo antes, sem precisar fazer nada. A revolução era menos importante que outras coisas, ressaltando a lenta transição. Enquanto outra historiografia de matriz liberal quer mostrar que o antigo regime não era de fato um negócio bastante arcaico, e de uma hora para outra se deu um salto, né? E a mesma coisa depois, isso continua no século XX, essa oposição, essa briga, e o quanto a época moderna foi renovação, foi mudança, transformação, e o quanto ela foi permanência, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso em termos de tensão. Eu acho que isso pode ser um bom exercício, né? Para além de dominar esses conteúdos que são, em certa medida, importantes também. Não vou negar a sua importância. Digamos, para o cidadão é importante saber o que foi o iluminismo. De fato, acho relevante, ainda mais o tempo que a gente está negando o iluminismo, como o tempo que a gente está vivendo agora. Me parece que é evidente que o inimigo principal do obscurantismo atual não é o marxismo, ainda que seja também em si, mas é o iluminismo, de modo geral, que está sendo colocado em xeque. E por fim, eu queria pensar algumas questões, algumas alternativas, né? Uma delas eu já falei, que é pensar Brasil 1, América 1, por exemplo, e moderna, se não conjuntamente, pelo menos em diálogo, que os professores dessas disciplinas possam dialogar e dar exemplos mútuos. Estou tentando fazer isso agora, eu dando América 1 aqui na minha universidade, e estou tentando fazer isso junto com o professor de Brasil 1. Então a gente dá aula, eu dou aula segundas e quartas às 8, ele dá às 10, e eu espelhei o programa dele para a América Latina, para que os alunos possam discutir as temáticas que eles estão discutindo, no mesmo momento, e entender, comparar, enfim, entender essas tensões de uma forma muito mais rica, me parece, né, do que ficar separando e dizer América Latina é uma coisa e Brasil é outra, né? E depois, eu acho que uma ideia bem interessante, por exemplo, como as Connected Histories, Kruzinski mesmo sugere, e o Subramanian, são formas muito interessantes de pensar essa articulação, né? Não estou inventando a roda, evidentemente, acho que essa referência é fundamental. Acho que pensar conexões atlânticas também é uma coisa muito relevante. Insisto, o papel da África na história da Europa, né? Sempre se falou no papel da América Latina na história da Europa, como fornecedora de matéria-prima e de metais, especialmente, mas eu acho que tem que se pensar também
europeus da África, né, que sempre foi muito esquecido pelos europeus, não é sem razão, evidentemente. E eu acho que a gente poderia pensar conceitos transversais que liguem qualquer desses grandes espaços. Estou pensando, por exemplo, aqui parentesco. Se a gente pensar parentesco, o parentesco explica muita coisa, explica inclusive a conquista. Boa parte da conquista se dá através de parentesco que europeus fazem com grupos nativos, às vezes à força, às vezes não. E as alianças políticas que se constroem na América e mesmo na Europa são baseadas a partir do parentesco. O parentesco é uma ferramenta fundamental na economia e na política moderna da Europa e na política e na economia moderna das Américas, inclusive no processo de conquista. Então, eu acho que esse é um tema que é transversal e pode ser pensado de muitas maneiras, né? Uma grande flexibilidade, e que pode integrar espaços que estão agora artificialmente separados, mas que nem sequer fazem sentido dessa forma. Bom, não sei se meu tempo deve estar se acabando. Eu vou agradecer muito novamente a todos e fico à disposição para perguntas e para o debate. Excelente, nós que agradecemos, professor Tiago, e a gente tem aí, claro, com essas ótimas discussões, com essas provocações tão importantes, as perguntas se avolumaram bastante, nós temos aí mais de 12 perguntas já elencadas pela equipe de monitoria, então a gente vai selecionar, a gente pede desculpas, mas a gente vai ter que priorizar, né, algumas dessas perguntas por conta do avançar do tempo, já estamos às 3h20, não é isso? E aí, você projeta, Elias, por favor, aí as perguntas. Primeiro tem os comentários do professor Magno. Pronto, então o professor Magno vai entrar, perdão. Vai entrando aí das perguntas. Eu comento agora ou tem as perguntas? Comento. Magno, por favor. Tá O Elias bom. está me passando aqui as informações. Tá bom, obrigado. A diminuição da quantidade de perguntas, mas, por favor, você faz os comentários e a gente segue adiante depois com as questões, tá? Obrigada. Tá bom. Então, primeiramente, agradeço o carinho de todos, né? E aí, comentando a provocação carinhosa da professora Margarida, né? E aí, em minha defesa, eu digo que sou tímido, atrapalhado e estou na transição capilar. É um conjunto com potencial bombástico, né? Mas, de qualquer forma, já parabenizo, né, pela leveza do vídeo e digo que tenho muito orgulho de integrar esse grupo. É uma honra participar. Estimados colegas, Margarida Oliveira, Itamar Freitas, meu professor da graduação, de quem tenho muito orgulho de ter estudado com ele, né, Flávia Caymmi, Leitura Mistura, e Tiago Gil. Boa tarde. Volto a agradecer a oportunidade de realizar a leitura prévia dos textos apresentados nesta tarde de grande aprendizado, sobre os desafios da renovação do ensino e da aprendizagem em História. Também aproveito para saudar minha querida, né, ex-aluna, Sabrina Nepomuceno, aluna do Prof. História da UFRN, a quem dedico grande estima. A temática desta mesa, em si, traz o peso de usos e abusos no pensamento educacional brasileiro. A renovação tem sido a tônica norteadora dos discursos produzidos acerca do espaço escolar. A trajetória da educação brasileira, no âmbito das políticas públicas educacionais, da reflexão teórica e da propositura metodológica, tem sido tingida pela força motriz de busca da novidade, da renovação, de modismos. Retórica similar também perpassou a constituição da identidade historiográfica no país ao longo do século XX. A apologia à renovação dos fazeres historiográficos no Brasil, em grande medida, inspirou-se na ideia do novo, a nova história cultural, a nova história política, assim também como bebeu em diferentes fontes, a história cultural francesa, a história social britânica, a metodologia da microhistória italiana, a didática da história alemã, a global history norte-americana, ou os estudos subalternos indianos. No campo discursivo, tanto o ensino quanto a pesquisa, as duas faces dialeticamente opostas e complementares de CRIO, encontram-se ancoradas na renovação,
no refazer-se, no reinventar-se e no deslocamento espacial de modelos interpretativos. Contudo, em nossos fazeres, em ambos os campos, é recorrente o lamento de profissionais da história acerca das longas permanências, a priori, dos velhos e condenados modelos historiográficos, do currículo quadripartite, sentado no protagonismo de homens brancos e com dificuldade em articular os binômios teoria e prática, pesquisa e ensino, fonte histórica e recurso didático. No âmbito da história ensinada, nos seus diferentes espaços institucionais, também eclodem as reclamações acerca das dificuldades em superar o amorfo fantasma do método tradicional. Os antagonismos entre falares e fazeres expressam uma realidade quase esquizofrênica e que, de alguma forma, encobre os problemas que perpassam o ensino de história em suas múltiplas dimensões. Universidades, ensino médio e fundamental, séries iniciais de ensino fundamental ou na educação de jovens e adultos. Um problema de difícil solução, porque exige, de imediato, a reflexão sobre o que ensinamos nas aulas de história, ou seja, perpassa pelo debate da atuação do profissional da história como professor de história. Isso não parece ser tarefa simples. Primeiramente, temos a relutância de alguns professores de história em debater a questão do ensino como um elemento norteador dos cursos de graduação e licenciatura em história. Como nós pensamos as nossas disciplinas? Realmente levamos em consideração as dimensões fundamentais de teoria, metodologia, historiografia e ensino? Suspeito que o ensino raramente é enfrentado como um problema nos componentes curriculares específicos, pois os cursos de formação inicial de professores de história ainda reverberam o modelo no qual o ensino deve ser pensado nas disciplinas tidas como pedagógicas ou nos estágios. O resultado dessa prática são currículos de graduação nos quais percebe-se uma elevada carga horária de disciplinas da área de teoria e metodologia da história e as gigantescas dificuldades dos professores formados nesses cursos em lecionarem os referidos conteúdos no 6º ano, por exemplo. Lembrando que, de acordo com os dados do Censo Escolar de 2015 e 2018, as maiores taxas de reprovação dos alunos na educação básica ocorrem exatamente no 6º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio. O segundo ponto que torna a operacionalidade da reformulação das propostas de ensino é o próprio modelo de problematizar os processos de reformulação dos currículos, muitas vezes centrados na inserção ou exclusão de componentes curriculares, com pouco dimensionamento acerca da metodologia do ensino de história nos cursos de graduação. Afinal, quais problemas de ensino e aprendizagem enfrentamos nas salas de aula nos cursos de história nas universidades? Se na educação básica, muitas vezes o peso da responsabilidade sobre o fracasso de rendimento escolar do aluno recai sobre a metodologia adotada pelo professor, muitas vezes na universidade ocorre uma inversão, culpabilizando os alunos pela falta de interesse, ou, pior ainda, pela ausência de preparo deste, como tão bem chamou a atenção a professora Juliana em sua pertinente fala de ontem. Suspeito que o mal provocado pela pandemia pode ter repercutido até positivamente nesse campo, considerando que a necessidade de implementar o ensino remoto mobilizou professores a realizarem cursos de aperfeiçoamento, principalmente no tocante às metodologias ativas. Se bem que considero o método histórico sempre instigante e desafiador para nós, para alunos da graduação e para jovens que estão na educação básica. No meu entendimento, o método histórico é uma metodologia ativa. Muitas vezes o problema encontra-se exatamente na renúncia do método histórico quando se pensa o ensino, como tem demonstrado as exitosas experiências da professora Juliana Souza e Margarida Dias no PIBID aqui no UFRN. De qualquer forma, o problema da renovação, do aprender e ensinar história foi proposto e enfrentado por professores e professoras competentes que integram essa mesa. Trilhando caminhos distintos, condizentes com os respectivos campos de atuação, foram produzidas avaliações que não apontam para as famigeradas ausências da combatida historiografia da falta que já predominou nos estudos sobre os livros didáticos de história. São leituras que discorrem sobre a presença, a força do discurso de renovação e de continuidade vigentes nas historiografias acadêmicas e escolares. Enfrentamos o que temos,
dimensionamos as possibilidades e tendências. A escrita da história foi lida como um movimento que revela sutilezas, como pequenos avanços que sinalizam para o potencial renovador das políticas públicas, como uma conquista dos movimentos sociais. São esses indícios ínfimos que expressam uma amplificação da presença de novos sujeitos nas narrativas escolares. Esse é o caso da leitura construída pelas professoras Flávia Caymmi e Letícia Mistura. Providas de uma apreciação perspicaz sobre o conjunto documental constituído pelos editais do PNLD, guias do livro didático do PNLD e de dissertações sobre livros didáticos de história, as professoras tensionaram o tratamento dado à história das mulheres e das relações de gênero nos livros didáticos brasileiros. Temática provocante e altamente desafiadora em nosso contexto marcado por violência, feminicídio, caça às bruxas no tocante à famigerada ideologia de gênero e pelo machismo como elo identitário de uma política de governo. Apesar do contexto hostil, as professoras elencaram alguns avanços tímidos, mas significativos nos últimos processos de avaliação dos livros didáticos de história, como a ampliação dos conteúdos sobre mulheres, aumento da presença das mulheres nas capas dos livros didáticos e até mesmo algumas mudanças substanciais no modelo de construção das narrativas históricas em algumas coleções, poucas, mas significativas. Conquistas que denotam o fortalecimento das políticas públicas educacionais, que passam a exigir não somente a presença das mulheres, mas uma construção do protagonismo significativo dessas mulheres nos enredos históricos, em detrimento de antigos modelos exóticos e estereotipados. Nesse sentido, Flávia Caymmi e Letícia Mistura também ponderam as limitações dessas conquistas, como a ampliação dos conteúdos sobre mulheres, mas ainda sem ocupar a centralidade dos textos, por meio de inserções que buscam apenas contemplar as demandas dos editais, sem dimensionar a possibilidade de reformular a estruturação da narrativa. Trata-se, portanto, de uma inserção tímida, na qual as mulheres são alocadas tangencialmente para a história. Com isso, as autoras sinalizam para a necessidade de se reivindicar a construção de uma visibilidade plural das mulheres no tocante à classe, etnia e região. Outro professor que enfrentou os caminhos tortuosos da historiografia foi Tiago Gil, ao propor discutir os elementos de continuidades, rupturas e ressignificações atinentes à historiografia moderna. Neste sentido, Tiago Gil mobiliza como fonte a própria historiografia, uma historiografia também pensada em deslocamentos, de definição e redefinição de centralidades e periferias. Como um campo de batalha, a escrita da história emerge como relação de forças, nos quais os grandes centros produzem narrativas que visam cristalizar centralidades e forjar periferias que oscilam em seu entorno. Corroborando para as discussões que iniciamos na noite de ontem, por exemplo, com Alexandre Cruz, Tiago Gil tensiona as disputas por centralidade no âmbito da historiografia europeia, entre espaços como Inglaterra, França, Itália ou Portugal. Nos embates acerca de centro e periferia, ocorre o emergir de novas leituras, que deslocam as centralidades. Deste modo, Tiago Gil dimensiona duas questões desafiadoras: a crítica ao eurocentrismo e a proposta de se pensar o mundo moderno de forma integrada com as dimensões políticas, econômicas, sociais e culturais, como de forma tão pertinente ele apresentou aqui na tarde de hoje. Certamente, desafios que rondam professores de história tanto no âmbito das universidades como no chão da escola. Por falar em chão da escola, remeto ao texto da professora Margarida Dias e do professor Itamar Freitas, que é de forma acurada se preocupar em problematizar o livro didático de história, tido como um dos vilões do ensino a partir da percepção de professores egressos do Prof. História. A dupla preocupou-se em inventariar tais percepções a partir de um importante conjunto documental de dissertações produzidas no Prof. História e que tem como escopo os livros didáticos. A professora Margarida e o professor Itamar enfrentaram o desafio de sistematizar um conjunto documental amplo, no intuito de corroborar, de forma empírica, as suspeitas que, em grande medida, foram anunciadas aqui pelo professor Dilton na noite de ontem, nas quais partem da premissa de que o Prof. História forja um campo de possibilidades para a efetiva renovação da historiografia brasileira. Neste sentido, abre-se espaço para pensar os fazeres históricos. Clio, no espaço universitário, assume a sua postura de professora e sem constrangimento.
A partir do chão da escola, dos problemas enfrentados no ensino e na aprendizagem, professores e professoras constroem narrativas pautadas no método histórico, tensionam a prática, invertem a ordem, subvertem as hierarquias. Se hoje no campo historiográfico educacional é tendência a buscar modelos interpretativos decoloniais, a nossa resposta encontra-se ancorada nos fazeres que perpassam a articulação da formação continuada inicial de professores de história com espaço escolar, por meio do próprio História e de programas como o exitoso PIBID e o ainda difuso Residência Pedagógica. Fazeres que geram impacto e podem criar as necessárias fissuras para o reconhecimento histórico escolar e, por que não, universitário. Neste sentido, a nossa renovação perpassa por um reencontro da universidade com a escola. O olhar volta-se para a sala de aula da educação básica. Afinal, o que os nossos professores pensam, os nossos professores de história pensam sobre o seu ofício, sobre a história? Como os professores de história pensam e fazem a história? Ao responder essas questões, estaremos subvertendo centros, demolindo hierarquias e democratizando o debate. É o nosso desafio decolonial. Muito obrigado. Obrigada, professor. Sempre uma satisfação, um rico aprendizado estar com você, poder lhe ouvir. E eu queria convidar a professora Juliana, por conta do nosso avançar da hora, o tempo curto que nós dispomos até a próxima mesa, que está prevista para as 16 horas. Eu convido a professora Juliana para falar um pouco dessa articulação por conta do volume de perguntas, e ela vai nos auxiliar. Por favor, professora Juliana. Meus queridos, boa tarde novamente a todos e a todas. Eu gostaria de primeiro reforçar um aspecto sobre a dinâmica da nossa proposta. Para explicar a fala de Tiago, dizendo que estou aqui, não entendo nada de ensino. Todos nós somos professores, Tiago, todos nós somos, em alguma medida... livro didático, eu falei. De livro didático, todos... Porque qual foi a dinâmica aqui do evento que nós organizamos? Foi justamente colocar para dialogar os especialistas das várias áreas de conhecimento, e aqui o Tiago é um grande especialista na sua área, com os especialistas em ensino, que uma das questões, eu acho que todos nós estamos aqui colocando, é que precisamos sair das nossas caixinhas e construir coletivamente propostas para superar os desafios que estamos enfrentando. Com relação às perguntas, meus queridos, tem como diz o povo daqui, uma carrada de perguntas para vocês, por toda a equipe que está nos ajudando a organizar o evento. Eu peço desculpas que não vai dar para ler pergunta por pergunta, mas eu estou com acesso à página das perguntas, e eu vou sintetizar aqui uma questão de fundo que aparece aí em todas as perguntas e pedir que todos os participantes comentem. As falas foram muito instigantes, seja sobre a proposta de produção de novos conhecimentos na área de ensino de história, conhecimentos produzidos por professores de forma original e inovadora, seja o debate urgente e necessário sobre relações de gênero, uma questão fundamental para a formação das crianças e jovens da educação básica, e seja propostas concretas de rompimento com essa história tradicional, quadripartite, que nós todos aqui temos ouvido serem criticadas desde ontem, e Tiago está aqui apresentando propostas para superação. Todos estão muito instigados com isso, mas uma questão que está angustiando muitos dos participantes é como é possível fazer essas questões e esses debates tão necessários que vocês estão trazendo chegar na educação básica, que é lá na ponta. Então, se todos vocês pudessem comentar sobre isso, nós agradeceríamos. Na sequência, Itamar, começa você, meu querido.
O microfone está desligado. Sim, pronto, agora pegou. Como chegar no básico? Eu acho que não chegou. Quando chegou uma pequena parte dos professores, né? Mas vamos lá. Isso tem chegado nos programas de capacitação, principalmente depois de 2009, por aí, começou a chegar em programas nacionais de capacitação, com esses profissionais que estão pesquisando as questões de ensino de história, muito. Isso chegou nas discussões sobre currículo dos estados recentemente, com esses profissionais, né, em grande parte, e está chegando com os alunos dos PIBID, enquanto os professores tutores com os professores formadores da universidade, e está chegando agora com o Prof. História. Eu acho que o que desagrada, o que incomoda a pessoa que fez a pergunta, e também a muitos de nós, é a apropriação que é feita sobre desses questionamentos, né? É a apropriação que é feita. É isso que eu acho que incomoda, tá? Que não é exatamente o que a gente está... o impacto que a gente queria que tivesse, não é. Mas aí também a gente que estuda muito sabe muito bem o peso que tem as estratégias de sobrevivência dos docentes e a tradição. É assim mesmo, uma coisa... uma mudança do jeito que a gente quer, utópica, né? Isso, vamos dizer, em determinado ponto, você mudar a mentalidade de 200 mil docentes no Brasil, isso demora uma geração, se o contexto permitir, né? E se a utopia da gente fizer um acordo com as demandas da sociedade, né? Parece que não estou fazendo, não, tá? A minha proposta é muito clara, né? Os professores, formadores de professores, saírem da zona de conforto deles. A minha querida Flávia citou o nosso amigo João Maurício na fala dele ontem. Hoje, eu e Maurício continuamos uma conversa do debate de ontem e nós estávamos falando sobre isso. Não tem como, mas na era da internet, né, já não tinha isso na época dos livros, já não tinha sentido isso na época dos livros impressos. Hoje, na época da internet, não tem mais sentido as disciplinas da graduação serem sobre processo histórico, né? Nós precisamos aprender a fazer, né? E construir estratégias para que a sala de aula seja efetivamente de construção do conhecimento planejado, não é? Pensado pelo coletivo da escola. E, no caso da graduação, pensado, planejado pelo coletivo e pelos professores. Não tem mais como a gente continuar com isso. O resultado, se a gente continuar, vai ser o fim do ensino de história. Porque ele já não tem muito sentido para as pessoas hoje. E ele vai acabar. Ele vai acabar porque se uma prática social, como é a história, não responde mais à própria sociedade, né? Ela não tem por que existir, né? Isso foi com outros conhecimentos, foi com línguas, foi com outros saberes, e será assim com a história. A gente não tem por que achar que ela é eterna, né? Se ela não atende à sociedade, para que ela vai existir? Se ela não forma professores que atuem na escola básica da forma como a escola básica precisa hoje, como os nossos alunos precisam hoje, como os alunos de Natália, do IF, precisam hoje, né? Para que ela vai continuar existindo? Como é que a gente vai continuar explicando? Gente, pelo amor de Deus, aquela epígrafe, papai, para que serve a história, só ficou bonito no texto de bloco. Para a gente, na sala de aula, ela é desesperadora. Ela é desesperadora.
encontrar um aluno da educação básica que pergunta isso e a gente não ter resposta, ou a gente dizer, se você não sabe, é porque você é ignorante, ou dizer, para entender como é que nós chegamos aqui, como? Se essa história, Tiago Gil falou, todos os componentes da mesa falaram, se essa história não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver comigo, que vim de uma família de pobres, não tem nada a ver com a maioria da população brasileira de negros excluídos dessa sociedade. Então, ou a gente sai dessa zona de conforto, ou damos todas as mãos e corremos juntos para o precipício. Qual é o precipício? É o fim do ensino de história. Depois a gente se lamenta, como a gente se lamentou da BNCC, do retrocesso da BNCC. Quem foi que jogou contra a gente, Cláudia? Não foram os colegas da educação básica, não. Os colegas da educação básica contribuíram e contribuíram legal, foram para lá, fizeram sugestões na BNCC, entraram na internet, fizeram sugestões. Quem trabalhou contra a gente foram os coleguinhas do nosso departamento, dizendo que a gente tinha escrito no final de semana, não reconhecendo o processo, não sabendo o que a gente tinha feito, não sabendo o que foi a equipe que a professora Cláudia coordenou. Então é isso, gente. Moçadinha da educação básica, ou vocês se unem e mudam tudo isso, tá certo? Ou vocês têm a coragem de enfrentar, por meio do Prof. História, as reflexões do campo, tá certo? E dizer a que vieram, ou os nossos coleguinhas dos departamentos de História vão continuar sentadinhos no canto deles, fazendo o que sempre fizeram, com os bons salários que tem, tá certo? Que nós temos, tá certo? Para dizer, não, se você não sabe história é porque você é ignorante. O governo Bolsonaro é ignorante. Não, o governo Bolsonaro tem um projeto, e esse projeto está ganhando. Aí, moçada, a gente decide o que a gente quer. Beijo. Obrigada, professora. Passando para a professora Flávia e Letícia, por favor. Tá. Olha só, depois disso que a Margarida coloca, eu acho que resta pouco para dizer. Eu quero, assim, mais uma vez me associar à fala do Itamar, da Margarida. Eu acho que o Itamar destacou, assim, essas iniciativas que tem aí, que têm de ser bem aproveitadas, PIBID, Prof. História, os programas de tutoria, eu acho que isso tem de ser um espaço muito bem aproveitado, assim. Algumas leituras que eu fiz em determinados contextos, me pareceu que nem sempre é bem aproveitado. Acho que fica o desafio, assim, de tornar isso um espaço muito, muito qualificado e produtivo para essa interface escola-universidade, teoria prática, enfim, para alterar essas práticas. Para mim, a questão central é essa que a Margarida coloca, é a formação do professor. Eu não vou, assim, eu simplesmente assino embaixo, acho que é isso mesmo. Eu tenho sido, assim, por ocupar esse lugar essa zona de fronteira aí de ensino, educação, como mencionou ontem o Haroldo, eu tenho lutado muito, assim, nos espaços em que atuo e atuei, para qualificar os lugares, todos os lugares. Eu acho tão absurdo hierarquizar o que é mais importante, a história, o ensino, a pedagogia ou a história, a educação ou a história. O que é isso, gente? É quase como dizer o que é mais importante, se é um serrote ou um martelo. Não tem como hierarquizar e qualificar isso. Então, eu entendo, assim, que é uma articulação muito, assim, efetiva entre pesquisadores, professores das mais diversas áreas, campos e segmentos, educação básica e educação superior. Então, eu só queria, assim, trazer um outro elemento, para não ficar só concordando com o que já foi dito, e concordo plenamente, mas eu penso também que nós temos que ampliar os espaços de visibilidade
das boas práticas, das boas experiências, porque, gente, esse país é continental, nós temos 41 mil professores de história no Brasil, catalogados, né? Assim, contados, sistematizados, e muita coisa bonita, bacana, importante, interessante acontece na escola. Então, existe lá eu gosto sempre de destacar duas educadoras chilenas, que é Speleta e Rockwell, que elas falam na história não documentada da escola. Então, todas essas práticas bacanas que existem nas escolas, que são alternativas a essa tradição que a gente tanto critica, precisam ganhar visibilidade. Nós teve muitas situações, eventos assim, que, por exemplo, não se aceita relato de experiência, porque relato de experiência não ganha estatutos de cientificidade, de pesquisa. O que é isso, gente? Né? Relato de pesquisa, relato de práticas, né? Relato de experiência. Relato de experiência da mais alta importância para a gente fortalecer, né, vitalizar as boas práticas. E uma outra questão também que eu acho bem importante é a gente se fortalecer com os pares, né, tanto na universidade quanto na escola. Sempre tem, nem que seja uma pessoa que pensa como eu, que quer enfrentar esse status quo. Então, em vez de eu ficar sozinha dando murro em ponta de faca, eu tenho que ir me somando a esses que pensam como eu e me fortalecer. O Chapolin Colorado diz, né, siga-me os bons. Então, acho que a fala da Margarida inicial lá, né, remetendo ao Manifesto Comunista, é isso, assim, univos, professores, univos. Eu queria... Desculpa. Eu queria só adicionar uma coisa à Flávia, que na verdade é a essência do que a Flávia acabou de falar, mas eu digo à professora Margarida que me sinto responsabilizada agora como jovem professora depois desse discurso, muito obrigada. E eu queria lembrar uma coisa, assim, em dois sentidos, que não necessariamente responde à pergunta, mas é um pouco do que a Flávia falou no final da sua fala, que foi uma pequena lembrança que o professor Mauro, que eu vejo aqui, falou ontem. E me desculpe se não foi o senhor, mas acho que foi. Em outro contexto, né, lembrando que a história é essencialmente sobre pessoas, né? Então, eu acho que, de alguma forma, se não há mulher, não binário, negro e indígena no livro de história, né, ou no conteúdo canônico, existe na comunidade, né? Existe na sala de aula exemplos disso. Então, a gente precisa, se não existe mais nada, existe pelo menos a experiência, né, das pessoas. E se a gente não está ensinando sobre pessoas na história, sobre o que a gente está ensinando, né? Sobre a experiência de pessoas na história, o que é a história se não é pessoas. Então, eu quero acreditar que vai chegar na educação básica por pessoas também. Isso. Bom, só posso ratificar o que já foi dito pelas colegas aqui, pelos colegas, foi muito bacana. Duas observações muito rápidas ao comentário da professora Margarida. A primeira é que eu concordo plenamente com a ideia de sair da zona de conforto. O que me surpreende é que, para quem gosta de história, isso deveria ser uma delícia, mas tratado como um suplício. É impressionante como as pessoas fogem da... Deveria ser um motivo de alegria, né? Fazer coisas interdisciplinares, mas eu não estou falando, não está falando nem de interdisciplinar, está se falando de jogar com coisas fora da sua área específica de produção de conhecimento. Isso deveria ser maravilhoso, não um motivo de medo. E pensar, digamos, né, saber discutir, como colocar perguntas que articulam experiências locais e elementos globais. Eu acho que um pouco do nosso papel é esse, né? Ensinar a fazer boas perguntas, a fazer perguntas que articulem essa experiência do dia a dia com a experiência, com elementos globais e históricos, né? E uma outra observaçãozinha, não existe opção
professora Margarida, de correr para o precipício está atrás da gente. É só a gente ficar parado um segundinho que o precipício nos pega. Mas, enfim, a pergunta principal era como fazer isso na educação básica. Olha, gente, eu tenho muita dificuldade para me expressar, enfim, e eu não quero dar lição de moral em pessoas, professores de educação básica que tem salário parcelado. Então, não sou ninguém para falar, dar sugestão para quem tem salário parcelado, para quem não recebe o salário, para quem está com o salário atrasado, enfim, acho quem sou eu para ensinar isso para os outros. Mas eu acho que tem algumas questões que podem ser usadas de exemplo, né? O exemplo que eu dei do parentesco, de família, são elementos que evidentemente não são bastante tangíveis para as pessoas. Aí você pergunta para a pessoa, para o aluno, você imagina que se você fosse conquistar uma região, com quem você escolheria? Seus amigos? Para conquistar uma região, se você fosse um conquistador, você levaria seus amigos? Não, você levaria essa família. Que a maior parte da conquista dos territórios nas Américas foi com base na estrutura familiar. Se você fosse fazer uma empresa, com quem você faria? Ou se faria sozinho? Ah, faria sozinho. Na época moderna, não. Você faria com a sua família. Se você fosse formar um partido político, com quem você faria? Ah, com as pessoas que pensam que nem eu? Não, você faria com a sua família. E tudo isso estaria articulado. Tudo isso seria fundamental para impor projetos ou para resistir a projetos. Né? Então, não são coisas que escapam completamente à experiência, por mais difícil que seja. São elementos tangíveis, né? Acessíveis, ou, se não muito tangíveis, relativamente próximos. Estou dando esse exemplo, mas poderia trazer outros tantos, né? Imagina você que seu irmão mais velho vai ficar com tudo que seus pais têm. Você, segundo filho, vai ter que viajar para o exterior para ganhar a vida. Ah, mas por quê? Não, por que não? Você não tem que perguntar por quê. Você vai para o exterior e vai ter que se arranjar lá e formar a sua vida lá. Enfim, são elementos que podem nos fazer pensar um pouco, inclusive a experiência que as pessoas têm, né? E ampliar a ideia de experiência. Era isso, não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que, enfim, viajando um pouco, a gente sempre tem alguma ideia maluca. Muito obrigada, professor Tiago. Professor Magno, por favor. Eu me sinto bem contemplado com as falas aí. Então, as armas, né, Margarida? Então vamos para a revolução, mas só complementando, né, já que a provocação foi para todos, nós temos esses currículos, né, na formação inicial de professores, mas nós temos o chão da escola. Né? Os nossos alunos lá no 6º ano nos empurram para modificar, né? Nos empurram para se reinventar como professor. Então, eu vejo que existe uma formação continuada na escola. Então, o professor, ao atuar na educação básica, ele é obrigado a se reinventar. Vai tentando. Eu lembro que na minha aula da saudade eu tive um professor, o professor Itamar deve lembrar, conhecê-lo, aliás, que dizia que nós éramos dadores de aula. A partir daquele momento nós seremos dadores de aula. Só que o chão da escola obriga que a gente se torne professor, né? Então, os nossos alunos cumprem essa missão de empurrar a gente para se reinventar. Então, é olhar mais para o chão da escola, no meu entendimento. Obrigada, professor Magno. Então, eu queria agradecer a todos, né, Itamar, Margarida, professor Magno, Flávia, Letícia, Tiago, todos que fecham essa tarde de hoje, nos deixando assim tão inquietados, tão provocados. A gente costuma, nas mediações, nas apresentações, né, escutar muito a perspectiva do lugar de fala, abrindo as mesas. Hoje eu queria encerrar usando essa perspectiva e dizendo que, para mim também, pedindo em primeiro lugar desculpa pelas falhas, pelos deslizes, mas para mim foi uma oportunidade ímpar aceitar esse convite da professora Margarida, justamente nessa perspectiva, do momento que nós estamos vivenciando, né, da descoberta do traquejo nessas tecnologias, enfim,
nessas oportunidades de reinvenção, de mobilização, de provocação, e dizer também, né, que eu faço parte de uma turma, eu sou cearense, componho a turma 2019 do Prof. História com os meus amigos queridos do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, e carrego comigo também muito do que aprendi nessa convivência. Então, quero dizer que para mim foi um momento de grande aprendizado estar aqui nessa tarde. Agradeço a todos, um forte abraço e saúdo também, claro, cada colega do Prof. História nas unidades, a Federação espalha. Pessoal, me parece que a Sabrina caiu, então eu vou tomar a palavra, mais uma vez agradecendo a participação de todos. Eu acho que a palavra que a gente mais está ouvindo desde ontem é provocação. Acho que o povo andou muito quieto nessa pandemia, a gente está saindo do casulo virtualmente, cheio de vontade de se mexer. Uma discussão rica, uma discussão necessária, incômoda, colocando o dedo na ferida, acho que do jeito que todo mundo aqui gosta, porque nos instiga a sair da tal da caixinha. Agradeço a todos, Letícia, Tiago, Margarida, Itamar, Flávia, Magno. Já são 16 horas, convido todo mundo agora a dar uma pausinha rápida, beber uma água e voltar para a próxima mesa, lembrando que ela tem um outro link, certo? Boa tarde a todos, nos vemos já já. Obrigado, Tchauzinho, Juliana. pessoal. E obrigado para a Sabrina, ela não está aqui, mas vão dizer que eu agradeci ela. Obrigada, Um abraço pessoal. a todos. Tchau, até depois.